para nós aí. A Laiane. Laiane, você faz parte de alguma igreja, Laiane? Não? Então você vem para a igreja certa, vem para a segunda e não precisa nem procurar outra. É para parar por aqui mesmo. Deus abençoe você, tá, Laiane? Que Deus te abençoe e sinta bem aqui com a gente. Ô turma, vamos lá. Nós estamos aqui, como a maioria de vocês sabem, o objetivo da escola dominical, sempre tem repetido isso, o objetivo da nossa escola dominical aqui, esse ano, é a gente dar uma visão geral das principais doutrinas da teologia reformada. Lembre-se que o objetivo não é... Tem um carro ali com vidro ali no meu rosto aqui, eu vou ficar toda hora assim de novo. Né? Não tem problema não, eu só vou fazer assim. Tenta fechar só uma porta aqui. É o Daniel, o carro do Daniel. Chama a atenção dele. Não, Léo, é a outra porta. Vê se... não vai melhorar muito não, mas tá bom. Já. Abre uma, Léo, abre a de lá. Aí, senão o povo morre de calor aí. Então o objetivo nosso, como eu falava, é a gente dar uma visão panorâmica das principais doutrinas. Quero observar que não é objetivo nosso aprofundar nas doutrinas, isso aí é intencional. O objetivo é a gente dar uma visão panorâmica das principais doutrinas da teologia reformada. Então, nós começamos com aquilo que chamamos de prolegômenos, ou prolegômenas, a doutrina que estuda a palavra de Deus. Então, você há de se lembrar que a gente estudou aqui, tivemos algumas aulas, falando sobre a doutrina da palavra de Deus, a inspiração, canonicidade, etc. e tal. Terminamos esse bloco, entramos para um outro bloco, que chamamos de teontologia, o estudo de Deus. Falamos dos atributos de Deus, da criação, falamos por fim da providência, etc. e tal. Agora nós saímos desse bloco do estudo de Deus e nós vamos entrar hoje para um outro bloco da doutrina, que nós chamamos de antropologia. O que é antropologia? O estudo de quê? Do homem. Antropos, logia. Então, logia é estudo do antropos, estudo do homem. E nós vamos hoje começar talvez uma série de 3 aulas ou 4 aulas, falando um pouco, talvez 3 aulas, falando um pouco sobre a doutrina do homem, tá? Como a Bíblia enxerga o homem. Isso é de fundamental importância para nós. Nós vamos orar, nós vamos pedir a Deus bênção sobre as nossas vidas agora, para que a gente possa entender a palavra de Deus e principalmente aplicar essa palavra de Deus. Tá? Eu vou tentar passar para vocês aqui algumas informações e vamos tentar interagir de forma que a gente consiga aplicar um pouco essa doutrina para as nossas vidas, porque senão fica muito estéril, fica uma doutrina muito aqui e a gente precisa trazer isso para as nossas vidas. Vamos lá? Vamos orar? Vamos pedir a Deus graça. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome e bendizemos porque o Senhor é bom, muito bom, que nos dá ainda, mesmo pecadores, a oportunidade de entender a Tua palavra e rogamos pela iluminação do Teu Espírito a fim de que a gente consiga aplicar essas mensagens ou essa mensagem, esse ensino ao nosso coração. Fique com a gente, que seja um tempo agradável. Eu oro assim no nome de Jesus. Amém. Quantas horas, Diego? Tá. Antropologia. Antropologia é o estudo do homem. E é importante, gente, a gente pensar que a antropologia, no meu conceito, a antropologia é o fundamento da vida cristã no que se refere se você quer entender o que é o homem, você precisa estudar antropologia. Para mim, antropologia é o fundamento. Eu acho, das doutrinas assim, para entender a sociedade, o homem como ser, nós precisamos de antropologia. Aliás, eu estava até conversando recente com um pastor sobre essas questões de estudo, e eu falava para ele, falei, cara, eu acho que todo jovem, todo adolescente, jovem já está na faculdade, mas todo adolescente precisa passar ou fazer um curso de antropologia bíblica antes de entrar na faculdade. Seria o ideal. Por quê?
Quando nós chegamos na faculdade e a gente vai estudar matérias, principalmente as matérias de humanas, eles vão discutir antropologia do início ao fim. Agora a questão é, nós podemos estudar antropologia por vários vieses. Ok, tem a antropologia social, que vai fazer uma análise, um estudo do homem como um ser social, um ser na sociedade. Ok? Tem a antropologia social, que vai analisar o homem dentro da sociedade. Isso é um tipo de antropologia. Existe a antropologia política, que vai analisar o ser humano como um ser político que se relaciona politicamente na sociedade. Tem a antropologia histórica, e tem vários tipos de antropologia. Tem a antropologia da psicologia, e tem a antropologia bíblica. Então, eu sei que os nossos alunos, os nossos jovens, adolescentes, eles serão expostos a uma gama de informações antropológicas se ele não tiver um conhecimento do que a Bíblia fala a respeito do homem. Ele vai ter muita dificuldade. Ele vai ter muita dificuldade de se relacionar. Por exemplo, eu falo muito de psicologia aqui, né? Às vezes eu sou até meio chato. Quando a gente vai estudar o homem pelo viés da psicologia, você vai chegar a um determinado fim diferente do que a Bíblia diz. Quem é o homem para algumas psicologias? Não existe só uma psicologia. Quem é o homem? Se você analisar o homem pelo viés de algumas psicologias, você vai chegar à conclusão de que o homem ele é vítima. Ele não é culpado do que ele faz. Se ele é vítima do que acontece com ele, logo nós precisamos dar um determinado tipo de tratamento para ele. Então, dependendo do que você entende de quem é o homem, você vai tratar esse homem de forma diferente, de uma forma ou de outra. Então, nós precisamos estudar um pouco mais antropologia. Antropologia, então, o nosso objetivo é falar sobre a antropologia bíblica aqui, nesses estudos aqui com vocês. O que é antropologia ou qual o significado daquilo que a Bíblia fala sobre antropologia? O que eu quero destacar com vocês hoje é um aspecto da antropologia, o fato do homem ser criado à imagem e semelhança de Deus. Esse é o principal ponto da antropologia bíblica, o fato do homem ser criado à imagem e semelhança de Deus. Agora, o que significa o fato de você ter sido criado à imagem e semelhança de Deus? O que significa isso? Ou qual o significado disso? O fato de você ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Deixa eu ouvir um pouco vocês. O que significa isso? O fato de você ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. João, vai alisando o Eric aí e vai falando para nós. Vou pegar minha cola aqui. O que significa o fato de você ter sido criado à imagem e semelhança de Deus? Você é a semelhança de Deus? Você se parece Deus? O que significa imagem e semelhança? É a mesma coisa ou são coisas diferentes? Oi. E aí, o que vocês acham? Daniel, o fato de a Bíblia falar que nós somos a imagem e semelhança de Deus, o que isso significa na sua vida prática? E já emenda a segunda pergunta. Imagem e semelhança são a mesma coisa? São a mesma coisa ou são coisas diferentes? Me explica então o que você acha.
esse é o lance, meu. Esse é o lance, gente. É dizer assim, por isso que a escola dominical, ela serve esse propósito de, eu acho que é isso. Ok, mas agora argumente a respeito daquilo que você acha que é. Nós precisamos criar o hábito de argumentar a respeito da nossa fé. Porque se a gente ficar só naquilo assim, é isso. Mas por que que é isso? Estou te pegando, vou voltar em você. João, não vou te perguntar não, que você vai adiantando a minha aula. Tá, o caminho é por aí, eu vou chegar lá. Mas abra sua Bíblia então em Gênesis 1:26. Primeiro vamos ver o que a Bíblia, se a Bíblia fala a respeito dessa questão de imagem e semelhança. Nós vamos chegar no ponto. Gênesis 1:26, alguém achou? Lê para nós aí. Pronto. O fundamento básico da antropologia bíblica é, se você quer estudar antropologia bíblica ou entender antropologia bíblica, a primeira coisa é que a antropologia bíblica diz que você é criado à imagem e semelhança de Deus. Ponto. Esse é o fundamento que agora você tem que construir seu argumento. Esse é o ponto inicial. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ponto. Agora, a primeira coisa dentro disso é, imagem e semelhança são coisas distintas ou o autor bíblico está dizendo a mesma coisa? Isso nós precisamos responder. Porque quando a gente vai argumentar sobre antropologia bíblica, talvez a primeira pergunta que será feita a nós é, o que é imagem e o que é semelhança? São coisas distintas aí? Ou estão falando da mesma coisa? São distintas. Por quê? Semelhança são características e imagem. Tá, então eu vou apertar você, Luciane. Intencionalmente, hein? Já que nós somos a imagem, e você está falando que imagem significa figura, ok? Deus, ele tem corpo. Deus tem corpo? Não, Deus não tem corpo. Deus é espírito. Sim, o filho tem um corpo, mas o pai, ele não tem corpo porque ele é espírito. Então, será que a imagem, quando a Bíblia está falando que nós somos a imagem de Deus, ele está se referindo à imagem física? Sim. Exato. Sim. Deixa eu voltar no Daniel, que ele ia argumentando lá sobre a imagem e semelhança, a gente vai passar para a segunda coisa aqui. Nada aí? É muito complicado, Daniel. Né? Complicado é muito. Certo? Então vamos lá. A Bíblia vai, pelo menos a teologia vai tentar desenvolver isso para nós. Primeira coisa, essa questão, quando perguntarem a você de imagem e semelhança, essa foi uma discussão que foi traçada ao longo da história e tem muitos teólogos que tentam diferenciar a imagem e a semelhança, mas de forma vão, porque fica muito na especulação. Então, eu entendo isso aqui como sinônimos, tá? Eu estou pegando a linha do próprio Calvino, que desenvolvia essa tese de que, por mais que alguns teólogos tentam argumentar a diferença entre imagem e semelhança, não há tanta diferença.
Calvino dizia que isso aqui, a gente pode usar isso aqui como sinônimos, que nós somos a imagem de Deus. Agora, vamos chegar ao cerne do negócio. O que significa que o fato de ser criado à imagem de Deus? Significa que nós somos semelhantes a Deus, primeiro fato, e nós vamos ver em que somos semelhantes a Deus. Mas um segundo fato que é importantíssimo, que nós somos representantes de Deus. Se nós não entendermos esses dois fatores, nós não vamos entender a antropologia bíblica e mais, nós vamos ter dificuldades na aplicabilidade desse negócio. Lembre dessa palavra, você é representante de Deus. Tá? Você foi criado à semelhança de Deus, mas você também foi criado para representar Deus. Lembre do texto de, nós vamos nesse texto, eu anotei aqui na minha cola, mas Gênesis, antes disso. Tá, vamos lá. Gênesis 2, 15, 16. Vamos nesse texto lá. Alguém achou? Lê para nós aí. Deus criou todas as coisas, chegou para Adão e falou: Adão, faz favor aqui. Eu vou colocar você no meio do jardim. Para quê? Para cuidar. Sim, para cuidar. Esse é o mandato cultural. Então vamos chegar no final nesse aspecto. Mas Deus coloca o Adão ali para ser um representante dele. É como se Deus falasse assim: eu não vou ficar aqui presente no jardim, mas colocarei você para me representar aqui. Você vai dar nome aos animais? Vai. Você vai cultivar a terra? Vai. Então você vai ser um embaixador de Deus aqui. Você vai representar a divindade aqui no Éden. Essa é a sua função. Então isso é um aspecto de ser criado à imagem de Deus. Você é semelhante a mim em alguns pontos e você me representa. Isso é ser a imagem de Deus. Agora, pastor, em quais aspectos somos parecidos com Deus? Semelhantes a Deus? Vamos tentar tratar disso aqui um pouquinho? De adianto. Capacidade intelectual. E aí eu quero fazer um paralelo entre você, ser humano, e um animal. Lembra da criação, da aula sobre a criação que eu perguntei para vocês? Nós somos animais racionais? Alguns falaram sim. Tem hora que a gente parece que a gente é um animal um pouquinho domesticado. A literatura escolar, principalmente a que trabalha na área de humanos, vai desenvolver essa tese aí em larga escala. Os professores vão saber disso. Estudar aí a história, principalmente a história, a pré-história, né? De onde o homem veio, etc. e tal, vai colocar o homem como do macaco, vai colocar o homem como um animal em evolução. Mas a Bíblia, se você, por isso eu estou falando, estuda antropologia. Porque se você estuda antropologia bíblica, você vai primeiro perceber, o homem não é um animal. Ele foi criado distinto das demais criações. Por quê? Aí eu vou começando a fazer um paralelo com esse negócio de que o homem é um ser animal em evolução. Não, não é. O homem foi criado à imagem de Deus. O animal não foi. O animal não foi. O homem foi. Por quê? O homem foi criado à semelhança de Deus em alguns aspectos. Primeiro, o aspecto intelectual. O animal não tem intelectualidade. Você tem. Por que você tem? Porque você é uma criação distinta do animal. Porque você foi criado à imagem de Deus, ele não. Mas, depois nós vamos voltar em cada aspecto, pelo menos em alguns desses. A natureza espiritual. O animal não tem uma natureza espiritual. Você tem. Ele tem o quê? Instinto. Você não, você tem uma natureza de espírito. Nas próximas aulas nós vamos falar sobre
quais as naturezas do homem? Você é alma, corpo e alma, né? Alguns vão falar de espírito dicotomista, eu sou dicotomista. Alma e espírito. Tanto é que quando a morte, o que é morte? A morte é a separação do corpo e da alma. Você é alma e espírito, você é alma e corpo. Então por isso você tem que ir no médico, para cuidar do seu corpo. Mas também tem uma igreja bíblica para que você possa ter a sua alma cuidada. Então aquele negócio de que assim, foque tudo é espiritual. Não, você tem corpo, pô. Tem que ir no médico mesmo. Então tá, mas na próxima aula. Aspecto de criatividade. Inteligência criativa. Tá, depois eu falo sobre isso, senão eu vou chocar alguns aqui ainda. A capacidade de tomar decisões éticas e morais. Você tem. O cachorro não tem. Ele toma uma decisão por medo de levar uma sandalhada, alguma coisa, mas não porque ele tem capacidade de pensar ética ou moralmente. Você tem. Até o homem sem Deus, ele consegue pensar de forma moral. Ele sabe o que é certo e o que é errado. Pode pegar aí um cara que é não crente, não cristão, ele, com algumas, talvez, eu acho que nada. Eu acho que, se ele falar assim, trair a mulher é certo ou errado? O cara vai falar errado. Ele tem um senso moral distorcido pelo pecado, mas ele tem. Pronto. Por exemplo, o cara falar assim, sonegar imposto é certo ou errado? O cara pode justificar, mas ele sabe que é errado. Aí ele pode falar assim, poxa, mas se eu trabalhar certinho eu não vivo. Eu estava falando isso com Samuel, né, Samuel? Semana. Samuel estava falando sobre isso. Falei, pastor, eu tentei ser empresário e tentei trabalhar certinho como um empresário cristão, ético, moral. Não dei conta. Optei em fechar minha empresa e continuar tendo a minha consciência diante do Senhor tranquila. Mas o cara sabe que é errado. O animal não sabe. Por que você sabe que é errado? Porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus comunicou a você alguns atributos que é dele. Inteligência. Está começando a pegar aí, gente? A antropologia bíblica vai nessa direção. Sim. Boa, Vivi, eu pulei, eu tenho alguns que eu pulei. A eternidade é uma, tem outra aqui. A eternidade. O animal morre e deixa de existir. Um dia, rapaz, eu era lá em Minas ainda, eu fui visitar acho que eu já falei isso aqui. Fui visitar uma senhora, ela era assim, é uma senhora que tinha muitas posses, tal, estava chegando na igreja, e eu fui visitar essa senhora. Ela era viúva. Eu cheguei lá, tinha 3 cachorros na casa dela, dentro da casa. Tinha um chau-chau desse tamanho com a língua roxa. E o bicho era em cima do sofá. Ele tinha um lugar dele dentro do sofá, em cima do sofá. Na hora que eu cheguei lá, ela falou assim, pastor, aqui é o lugar do cachorro. Eu falei, então, onde que eu posso sentar aqui? Era uma cachorreira dentro de casa. E ela amava esse cachorro. Pastor, esse cachorro dorme tudo comigo na cama. Então tá. Uma catinga de rabujo dentro da casa dela, mas ela amava cachorro. E a pergunta dela, porque ela seria batizada, a pergunta dela assim, pastor, eu me compadeci dela, eu não posso. Hoje ela já amadureceu, quando eu saí de lá já estava mais amadurecida na fé. Mas ela perguntou para mim em lágrimas se os cachorros dela iam para o céu. Tadinho. Eu fiquei com dó dela. Quase que eu fiz uma batismo infantil dos cachorrinhos. Ela falou assim, pastor, fala sério para mim. Diz para mim que os meus cachorros, quando morrer, vão ir para o céu também. Entendeu? Não, minha irmã, ela vai deixar de existir. Eles não são eternos. Ele não tem eternidade no coração.
Porque a eternidade de Deus comunicou apenas aqueles que são a imagem dele. Cachorro não é a imagem dele, é criatura dele. Tá? Então vamos lá, gente, senão eu fico delongando demais. Deus comunicou essas capacidades a nós. E o que a gente precisa entender é que o homem é a principal criação de Deus. O cachorro é legal, é uma criatura, você tem que cuidar dos seus cachorrinhos? Tem que cuidar. Se você pegou eles lá, você tem que cuidar. Eu não gosto de cachorro. Já tive uma experiência, falei, eu quis querer gostar. Eu gosto na casa dos outros. Tio, mas lá. Mas para eu ter, eu não... Mas se você tem que cuidar do seu cachorro, porque ele é uma criatura de Deus. Agora, o que eu fico pensando, já numa certa aplicação aqui, é que às vezes a gente olha para o mundo que a gente está vivendo, e talvez por falta de um conhecimento antropológico, as pessoas estão amando mais os animais do que a gente. Vira para o marido e fala, você vai dormir lá na casinha do cachorro, quem vai dormir na cama aqui comigo vai ser o cachorro. Então assim, calma. O ser mais importante criado por Deus foi o homem. O homem. O homem é o ser mais importante que Deus criou. E há algumas distinções. Primeiro, porque o homem tem capacidades espirituais. O homem tem capacidade de se relacionar com as outras pessoas e com Deus, um autoconhecimento, emoções, raciocínio. Eu sei que cachorro tem emoção, mas não tão intensa como a emoção dada ao ser humano. O ser humano, e aqui eu acho que a principal coisa aqui, o ser humano tem a capacidade representativa. O animal não tem. O homem tem o aspecto representativo. O único ser criado para representar Deus foi o homem. Não foi o cachorrinho. Você foi criado como embaixador de Deus. E para mim essa vai ser a conclusão. Meu irmão, se você não entende quem é você e a sua função, você está perdido no mundo ainda. Você não se encontrou ainda. E você só sabe do seu ofício, daquilo que você tem que fazer, se você sabe quem é você. Pegou? Você só sabe o que tem que fazer, qual que é a sua função, qual que é a sua missão nesse mundo, se você sabe quem é você antes. Se você não sabe quem é você não sabe o que você vai fazer. Então, primeira coisa, Deus criou você quem você é, não o que você vai fazer. Deus criou você quem é, para ser embaixador dele, para ser representante dele. Deus criou Adão e falou, você vai me representar. Puf, vai para o jardim. Você vai me representar. Deus criou você para representar ele. Então, quando, por exemplo, sei lá, o Léo chega na faculdade, o Léo está representando Deus lá. Ao menos deveria fazer isso. E faz isso. Por quê? Porque ele foi criado assim. Deus não poderia falar para um cachorro representar ele lá na faculdade. Você está entendendo? Quando o Luciano chega lá no fórum, tratar de alguma ação lá, ele está representando Deus no fórum. Por quê? Porque Deus o criou à sua imagem, e o fato de ser criado à imagem de Deus quer dizer que ele é representante de Deus. Então, necessariamente, ele precisa ser o embaixador de Deus lá.
Sim, o homem como um todo, ele recebe alguns aspectos da imagem de Deus. Por exemplo, se eu falo que somente os crentes receberam aspectos da imagem de Deus, eu vou ter algumas dificuldades. Por exemplo, tá, e o artista não crente? Da onde que veio a criatividade, o poder de raciocínio e criatividade dele? Tem que vir de algum lugar. Tem que ter uma origem essa criatividade. Da onde veio? De Deus. Só que o não crente, ele usa aquilo que Deus deu não para a glória de Deus. Ele usa aquilo que Deus deu para outras finalidades totalmente equivocadas. Exemplo, que eu estou dizendo para vocês. Vamos pegar a arte, já que eu dei o exemplo da arte. Deus deu capacidade ao não crente para ser um bom artista? Não tenho dúvidas disso. Um artista competente, não crente. Não, vamos lá. Qual a probabilidade de um artista não crente produzir coisas ruins? Muito grande. Vamos pegar a música. Quantos caras, bons compositores, bons músicos, que produz música assim, você fala assim, não dá para ouvir isso aqui, velho. Vamos pegar um outro exemplo? Esse exemplo rolou muito aí. Lá no sul do país, foi de um banco, eu não me lembro direito, acho que foi de um banco, lembra? Que estava lá, era uma apresentação artística, onde homens com homens se beijavam rolando pelo chão. Foi de um banco, se eu não estou enganando. Foi do Santander? Aquilo era arte. Ou veio a partir de artistas. Mas perceba como a arte no coração de um homem sem Deus se torna algo abominável. Então ele consegue, ele foi dado a ele a capacidade artística. Mas ele não consegue usar a capacidade artística que ele tem para produzir coisas que agrade a Deus. Estou pegando um exemplo só da arte. Os santos. Só os santos. Os aspectos, os atributos são usados pelos santos de forma não correta, porque ainda vai ter traço do pecado nosso lá. Eu vou chegar a isso no final. Mas vamos lá então. Beleza. Quais são então os aspectos mais específicos da semelhança de Deus no homem? O aspecto moral. E aí eu estou sempre fazendo um paralelo aqui entre o homem e o animal. Você não é um animal racional, pelo amor de Deus. Eu quero crer que não. Não, você não é. Naturalmente você foi criado distinto do animal e de qualquer outra criação. Tá? Nós somos criaturas morais. Você é moralmente responsável pelos seus atos. O animal não é. Nós temos, como eu falei, nós temos um senso de certo e errado que nos distingue dos animais. Você moralmente, você tem essa capacidade de decidir a sua vida com base na ética e na moral. Falamos sobre isso aqui com o Diego aqui e deu exemplo de Samuel. Samuel percebeu que moralmente ele não conseguiria permanecer como um empresário do setor de madeira, não é isso, Samuel? Lá no Nordeste. Ele tinha uma empresa onde vendia material para marcenaria. Aí o Samuel estava conversando informalmente lá na casa dele essa semana, e ele estava falou, pastor, não dá. Se eu fosse pagar os boletos certinho, e trabalhar certinho, esquece. Aí você trabalha na concorrência de outros caras que não pagam imposto, aí consegue dar um preço melhor, etc. Aquilo que a gente já sabe. Ok, por que ele tomou essa decisão? Sim, para agradar a Deus, ser obediente a Deus. Um animal consegue tomar essa decisão? Não consegue.
Ele tomou essa decisão porque ele é a imagem de Deus. E por ser a imagem e semelhança de Deus, Deus comunicou a ele alguns atributos que é dele. E um desses atributos é a moralidade. Você consegue tomar decisões pautadas na moral e na ética. Você sabe o que é certo e o que é errado. Agora, você, por causa do pecado, eu estou falando do crente também, o crente sonega imposto, é lamentável, mas sonega. Sonega por quê? Porque ele não sabe que é errado, ele sabe. Ele sabe, ele pode argumentar, mas ele sabe. Aí ele pode argumentar dizendo assim, pô, pastor, mas ninguém consegue trabalhar com essa gama de impostos. Se a gente não sonegar alguma coisa, a gente não sobrevive. Aí você consegue argumentar em favor do seu pecado. Aí você tem vários argumentos. Mas agora, se perguntar, você sabe o que é certo e errado? Ele sabe. Porque Deus colocou no coração dele o senso moral. Todo mundo, gente. Não tem para onde você correr. Não tem para onde você correr. Deus colocou no seu coração o senso moral. Ok? Dúvidas e perguntas aí? Doutor, eu vi que você estava sussurrando no ouvido da dona Alessandra aí. O que foi? Fala para nós aí. Então fala o que ela falou para você aí. Fala mais alto, doutor. Lê para nós aí, rapaz. Uhum. Fala mais sobre isso. Beleza. Sacanagem com o Luciano, velho. Não, beleza. Agora eu tô esperando assim. E aí, vai, fala mais sobre isso. Ai. Captei. Pega esse negócio aí e deixa que eu vou ter que concluir. É aquela questão de ainda somos a imagem e semelhança de Deus, porque nós estamos falando aqui de um relato de Gênesis 1. Mas você não pode ler Gênesis 1 sem ler Gênesis 3. Porque o pecado entrou no mundo em Gênesis 3. Continuamos ainda a imagem e semelhança de Deus? Vamos ver isso aí. Mas antes disso. Sim, Daniel. Tem. Eu só não vou falar de todas elas, senão vamos ficar aqui até 3 horas da tarde. Capacidade intelectual, capacidade moral, capacidade espiritual, criatividade e essas capacidade de tomar decisões éticas e morais já está lá na questão moral. Tem mais, tá? Tem mais. Alguns teólogos vão fazer uma lista mais abrangente. É o que eu peguei só algumas porque eu sei que não vai dar tempo aqui de falar de tudo. Então vamos lá, aspectos morais é o que distingue. Você é um ser moral. Alguns não moral, não conseguem ter essa moralidade. Sim, é isso que o Léo estava falando. Essa capacidade, esses aspectos, Deus deu a todos os homens. Exato. É isso que nós estávamos discutindo aqui. O não crente ele tem esses aspectos, mas esses aspectos são corrompidos mais do que em nós. Porque em nós ainda também, por causa do pecado. Mas a gente vai chegar nesse ponto. Aspectos, então, eu vou passar os aspectos espirituais, porque o aspecto espiritual é aquela questão de que você se relaciona com Deus. Você ora, você lê a Bíblia, ok? Deus fala com você. Eu nunca vi um cachorrinho orando. Bom, até então não. É um cachorro orando. Por quê? Porque não foi dado a ele aspecto espiritual. Ah, rapaz. Quase que eu. Tadinha, cara. Eu fiquei com dó dela depois, mas.
Ela agora está amadurecida. Não sei se esse cachorro está lá com ela ainda. Capacidades mentais. Capacidade moral, capacidade mental, que Deus comunicou a você. O animal não tem capacidade mental, né? Você pensa logicamente. É o que distingue você de alguns animais, né? Você consegue ter um aspecto, você consegue perceber o aspecto mental no homem, na arte, na música, na literatura, na tecnologia, na engenharia. Então, Deus comunicou ao homem aspectos mentais e intelectuais que são distintos. Uhum. Daniel, você é muito profundo. Você começa a falar de Descartes aqui, eu já vou parar essa aula aqui. Não, para. Ai, meu Deus do céu. Mas eu acho assim, por isso que eu tenho falado, eu acho que é bom a sua fala. Por isso que eu comecei dizendo aqui que, ao meu ver, todo adolescente, ele precisava ter um curso de antropologia bíblica mesmo, antes de chegar na faculdade. Porque se ele chega na faculdade sabendo, biblicamente, teologicamente, o que é o homem, ele não vai ser ludibriado fácil. Quando um professor de filosofia começar a argumentar a filosofia de Descartes para ele, ele vai falar assim, tá, mas espera aí, tá? Quando um professor de biologia ou de história começar a falar para ele de que o homem é um animal racional, ele vai dizer assim, não, espera aí, calma. Primeiro, que o homem não é um animal. O homem foi criado à imagem de Deus, tá vendo? Ele tem uma base antropológica muito bem fundamentada. Agora, se o moleque não tem, meu irmão, acabou. Vai chegar na sua casa falando do homem é um animal racional. Se o homem é um animal, ele está em processo de evolução. Aí começa aquilo que nós falamos de evolucionismo aqui. Então, por isso que eu tenho falado, a antropologia é a base de todas as coisas. A antropologia é tão importante até mesmo dentro das igrejas. Porque quantas aberrações a gente não vê naquele sentido assim? Sei lá, a pessoa está com um processo depressivo. Larga seus medicamentos, porque Deus vai cuidar, vai operar um milagre, etc. Tá bom, eu creio que Deus pode fazer isso. Mas lembra que nós falamos na última aula sobre providência? Deus efetua os fins, mas ele usa alguns meios para fazer os fins. Né? Eu não posso descartar que a medicina, os medicamentos são meios pelos quais Deus se utiliza para operar cura nas pessoas. Ele pode fazer isso de livre e espontânea vontade? Pode, mas ele estabelece os meios. Ou por que Deus deu capacidade a médicos, descrentes inclusive, de fazer ciência? Aí a gente não tem um certo senso antropológico, bíblico, né? Aí a gente acha assim, não, tudo é espiritual, tudo é espiritual. O cara está com depressão, não, está quase infartando, tira os remédios aí, não precisa tomar mais remédio não. O cara vai para casa e morre. Não teve fé. Não teve fé não, você que é analfabeto, biblicamente falando. Por quê? O cara teve uma prática que foi reflexo de uma má interpretação bíblica e teológica. Porque ele acha que o ser humano é apenas espírito. Logo, se o ser humano é só espírito, o que ele precisa é só de oração. Mas a antropologia bíblica nunca diz que o homem é só espírito. O homem nós vamos falar sobre na próxima aula, o homem é corpo e o homem é espírito. Você precisa de oração sim, você precisa cuidar do seu espírito sim, mas você precisa ir ao médico, meu irmão. Você precisa cuidar da sua cabeça, você precisa cuidar do seu coração, do seu joelho, porque você é matéria também. Você está entendendo? E isso vem do quê? De um pensar bíblico, teológico. A teologia interfere até mesmo se você tem que ir ou não ao médico. Eu vou no meu médico, tomo meu remedinho para a cabeça, sem crise.
Trabalho com a mente. Véio. Sim, Diego. E quem quiser remédio, o Diego, o porta-malas do carro do Diego está transbordando de remédio. Ele é vendedor de remédio. Sim. Eu estava comentando, eu dei aula aos adolescentes há 2 semanas atrás e perguntei a eles como é que estava o ambiente em sala de aula com relação à exposição do criacionismo, em face do evolucionismo. Fiquei surpreso, porque a todos da sala, e são alunos de diversas turmas e escolas diferentes, disseram que está sendo oferecido o ensino do criacionismo. Então isso é um ponto bacana. No entanto, a gente percebe, aí eu fui aprofundando algumas perguntas com eles, a gente percebe uma anemia, um conhecimento totalmente raso quando se fala do criacionismo, e eles estão muito bem embasados quando se fala do evolucionismo. Então, numa determinada situação da vida deles que eles forem questionados, eles têm total tranquilidade para discutir um evolucionismo, mas o criacionismo que nós cremos, eles são inseguros. E alguns até duvidam, quando eu fiz perguntas básicas, por exemplo, a Terra que nós temos hoje, falando de ecologia, de ecossistema, ela está no estado que se encontra deficiente por conta do pecado ou das más ações humanas, né? Por conta da degradação humana. E alguns não titubearam em responder que isso é por conta das más ações. É lógico, eu fiz uma pergunta com pega, bem floriano. Então, assim, denota-se que a questão da queda não está muito clara para eles. Então, no que se tange a criação, eles creem, mas como algo abstrato. E são pessoas, são nossos filhos, são pessoas que estão aqui na igreja. Elas não conseguem embasar essas questões, explicar que as imperfeições que há na terra não são por conta da criação de Deus, mas são interferência da queda do homem. Então, assim, é só um pequeno aspecto. Quando a gente começa a pensar nessas coisas, nós começamos a enxergar dúvidas, por exemplo, nisso. Eu sou um homem feito por Deus ou eu sou um animal que evoluiu? Às vezes eles não conseguem explicar isso, diferenciar isso, se perdem nisso. Então, legal. É isso que eu estou falando. O que a doutrina que você crê tem a ver com a ecologia. Gente, o mundo é outro. Se a gente não começar a comunicar com essa turma e falando assim, olha, aquilo que você crê, sabe, aquilo que você sempre aprendeu, mas você nunca achou que aquele negócio fosse importante para a sua vida, isso aplica sim. Aqui, ó. Tá? Quantas horas aí? Vamos terminar? 10h20. Falta 10? Então vamos lá. Deixa eu correr aqui. Primeiro, a imagem de Deus, então, essa questão toda aí nos difere, são esses aspectos aí que não tem nos animais. E eu quero concluir, indo para a conclusão, gastar 5 minutos nesse ponto e 5 no final. A imagem de Deus que a gente está tratando é em Gênesis 1. Okay? A partir de Gênesis 3, a imagem de Deus, depois da queda, a imagem de Deus some em nós, desaparece. Não, vamos para Gênesis 9. Gênesis 9:6. Alguém achou aí? Lê bem alto. Levanta a cabeça, Pereira, lê alto, bonito, igual você canta para nós, vai. Isso, dá uma limpada na garganta. Ok, se o homem derramar o sangue do outro, seu sangue vai ser derramado. Ou seja, se você matar o peão lá, você vai morrer também, porque você derramou o sangue dele. Por quê? Ótimo. Então, depois da queda, o homem perdeu a imagem de Deus? Não. O homem continua sendo a imagem de Deus, mas essa imagem ela é distorcida.
Então agora, aquilo que acho que o Léo estava falando, agora depois da queda, a imagem de Deus ainda reflete em nós, os aspectos refletem em nós, mas esses aspectos refletem de forma distorcida. Tanto é que agora o homem, por causa do pecado, ele mesmo crente, até mesmo crente, ele vai produzir arte ainda assim com traços do pecado lá. O cara vai escrever um livro e ele vai colocar, né, nas suas linhas, lá nas suas letras, ainda aspectos da sua carnalidade. Vai lá. Por quê? Porque o pecado carimbou o cara. Ele não é neutro. Ninguém é neutro. Você tem o vírus do pecado dentro de você. E tudo que você faz, por boa intenção que seja, ainda vai resquícios do pecado lá. Tudo. Tudo. Tá? Então o homem não perde a imagem de Deus. A imagem de Deus se distorce depois do pecado na vida do homem. Tanto é que o texto está dizendo aí. Olha, se alguém matar o outro, assassinar o outro, ele tem que ser morto. E aí, para mim, é o texto-chave da pena de morte. Você pode discordar de mim, não tem problema. Eu sou a favor da pena de morte. Porque eu penso que é a pena capital, é bíblico, está aí. Se alguém derramar o sangue do outro, que o seu sangue seja derramado. Por quê? Porque o homem foi criado à imagem de Deus. O assassinato é um dos maiores danos que causamos à imagem de Deus na vida do outro. Ok? Então, por que o assassinato ele é tão grave? Dentre outras coisas, porque a imagem de Deus, você está danificando a imagem de Deus que é colocado na outra pessoa que você matou. Mas pena de morte é um outro assunto. Então, como é que nós vamos restaurar aquilo que perdemos? Se o homem foi criado à imagem de Deus plenamente, mas o pecado distorceu a imagem de Deus, os atributos de Deus, os aspectos de Deus no homem, destruiu mesmo. Você é um homem moral, continua sendo um homem moral depois da queda, mas a sua moralidade foi afetada. Tem hora que você titubeia na sua moralidade, na sua ética, você negocia ela. Por quê? Porque o pecado te corrompeu. Agora, como que isso pode voltar ao normal? Já está sendo, parcialmente. Quando Jesus entrou na história, Ele está te modificando. Ele está modelando, está mudando a sua vida para que você volte a ser a imagem e semelhança de Deus de forma plena na eternidade. Então isso parcialmente começou. Por favor, alguém, 2 Coríntios 3,18. Estamos terminando. E já abre aí em 1 João 3,2. Segunda Coríntios 3,18. Pode ler. Pronto. Nós estamos sendo transformados à imagem de Deus de novo. A imagem de Deus é como se nós tivéssemos em Gênesis 1 a imagem de Deus limpa em nós. Gênesis 3, o pecado veio e jogou um balde de lama na gente. A gente está sujo. Mas agora Jesus entrou na história e está fazendo o processo de nos limpar novamente. Essa limpeza já começou, mas ela não terminou. Você está sendo limpado novamente para se tornar novamente a imagem de Deus. Não teve ainda fim, ela só começou. 1 de João 3,2. Pronto. Você está em processo, mas quando ele se manifestar, ou seja, quando Jesus voltar novamente, seremos como ele novamente. Exatamente, na glória. Aí não teremos mais traços do pecado na nossa moral, na nossa ética, seremos como ele. Então nós estamos em processo de aperfeiçoamento. Algumas aplicações aqui, gente. Primeiro, se você vive a prática do pecado, primeiro arrependa dela e abandone ela, né? Questões morais, éticas, etc. e tal.
se você luta contra isso, não perca a esperança, porque Deus te perdoa. Você está sendo transformado à imagem de Deus. Deus está te transformando. A esperança da graça. E você não vai se ver livre das tentações em pecar, em negar alguns princípios. Você não vai. A tentação vai ser todo dia. Então essa luta contra o pecado aí vai ser algo real só na glória celestial. E eu quero terminar dizendo o seguinte: qual que é a implicação do fato de você ser criado à imagem e semelhança de Deus? Eu quero frisar apenas um aspecto: o fato de você ser representante de Deus. Chamamos isso dentro da teologia de mandato cultural. Deus colocou você e criou você com um propósito. Você tem que representar Deus. E com isso, Deus não está falando que você tem que representá-lo apenas dentro da comunidade de crentes. Deus não chamou você para representar Ele dentro da igreja, não só. Deus colocou você para interagir com o mundo. Deus pegou, criou Adão e colocou ele para interagir com o mundo criado. Deus colocou você para interagir com o mundo criado. Você precisa sim ser, eu tenho falado isso não como uma questão de orgulho, mas você precisa sim ser, eu falei isso no culto esse dia, ser o melhor dentro da sua empresa. Você precisa tentar ocupar os cargos de chefia, você tem que se qualificar, você tem que estudar, faça o que você puder fazer, invista nos seus filhos para ser o melhor profissional, porque Deus criou a gente para isso. Deus criou a gente para representar Ele. E o que eu fico mais assim, eu tenho falado para os jovens você chega nas repartições públicas e privadas de grande porte, médio e grande porte, parece assim, a impressão que a gente tem é que o crente tem que ficar na igreja lendo a Bíblia e orando. Essa mentalidade não é uma mentalidade bíblica. Deus colocou você para representá-lo em todas as esferas da sociedade. Por isso nós temos que ter políticos, sim, crentes, com a cosmovisão bíblica. Porque ele tem que representar o povo de Deus lá. Nós precisamos de bons médicos que nos representem na área da medicina, da saúde. Nós temos que ter bons profissionais da educação que nos representem lá. Porque você foi criado para essa finalidade. Você entendeu agora? A questão não é apenas assim, um orgulho, eu quero ser... Não, cara, não é isso. É que a minha teologia, a teologia reformada, não é apenas um credo que eu creio e fico na igreja. A teologia reformada é uma doutrina que me faz pensar, é um estilo de vida. Calvinismo é um estilo de vida. Não é apenas uma crença a ser professada. Calvinismo sim, agora eu entendi. Eu entendi que o calvinismo me diz que eu sou, pelo fato de ser a imagem e semelhança de Deus, eu sou representante de Deus. Ótimo. O que eu posso fazer como representante de Deus na sociedade? Eu posso estudar, eu posso crescer dentro da minha área, e eu posso alcançar cargos de chefia, não para mandar, não para subjugar o próximo, mas para influenciar o mundo. É assim. Às vezes a gente fica assim, naquela questão de evangelismo, né? Vamos evangelizar o mundo, tal. Fala, beleza, mas qual é a maneira hoje, talvez, que a gente tem que pensar em fazer isso? Coloca as pessoas nos lugares estratégicos. Com uma visão calvinista, com teologia calvinista. Cara, olha o tanto de gente que você pode influenciar, sendo chefe, patrão, tendo uma visão reformada do negócio. Então, gente, antropologia diz a respeito disso. Pelo fato de ser criado à imagem de Deus, represento Deus. Se eu represento Deus, eu tenho que representar Deus fora da minha igreja. Aonde eu posso representar Deus? E de que forma? Deus te colocou lá onde você está para representar Ele. E isso você chegou à conclusão porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então perceba que a nossa teologia ela é aplicável. Tá? Ela é aplicável. Perguntas, dúvidas, complementos? Terminamos por aqui. Alguma coisa, gente? Falei muito, né?
Exato, Vivi. A Vivi está Exato. A Vivi está falando aqui, que está gravando. A Vivi está falando que uma das coisas piores é um cristão que não dá testemunho. Eu vou um pouco a fundo, Vivi. Eu acho que é exatamente o que está dizendo, mas de que forma o cristão pode gerar mau testemunho, entendeu? Eu fico vendo assim, um profissional. Vou pegar você como exemplo, você é médica. Como a gente cria mau testemunho? Não é apenas xingando, a gente pensa que mau testemunho é só xingar o outro, né? Essas questões. Mas quando, por exemplo, eu vou lá no seu consultório, é um exemplo, tá, Vivi? E eu vejo que você não domina aquilo pelo qual Deus chamou para fazer. Você é um profissional incompetente. Mas você é incompetente não por falta de oportunidade. Você é incompetente por preguiça, não atende bem, não prescreve bem, entendeu? Aí o pessoal sai de lá e fala assim, poxa, mas que profissional, entendeu? Então, isso é mau testemunho. A gente tem que parar de pensar que mau testemunho é só xingar o cara no trânsito. É também. Mas quando você vai numa empresa, você vai no advogado, o cara não te atende bem, o cara é desonesto com você, o cara te enrola, entendeu? Então, sim, nós trazemos mau testemunho para o Evangelho dentro das nossas profissões. Por isso que eu tenho falado, nós precisamos ser o melhor que podemos fazer dentro daquilo que Deus nos chamou para exercer. Deus abençoe, bom descanso à tarde e à noite venham animados. Ah, tá. Principalmente para a turma que está ouvindo, se você está em quarentena, então não puder vir ao batismo hoje, não tem problema, a gente vai marcar uma outra data para você passar pelas águas.